Olá pessoal! Esta aula tem o propósito de mostrar como realizar o gerenciamento básico do banco de dados MySQL. Nesta videoaula, será apresentado os seguintes assuntos: criação de base de dados, criação de tabelas, alteração da estrutura da tabela, inserção de registros na tabela, consulta de dados à tabela, exclusão de tabela e exclusão de base de dados. Então vamos prosseguir neste assunto. Primeiramente, abra o USB Web Server e verifique se o serviço do MySQL está online. Para conseguir gerenciar o banco de dados, o serviço do MySQL precisa estar sempre online e o servidor web aberto. Na aba Geral, clique no botão PHP-MyAdmin. Então, uma janela do browser com o título Bem-vindo ao PHP-MyAdmin será aberta. Esta é a página de autenticação do MySQL. Na caixa de texto de nome, utilizador, informe o login do banco de dados. E na caixa de texto de nome, palavra-passe, informe a senha do banco de dados. Normalmente, por padrão, o banco de dados vem configurado com o utilizador ou login como root. E a palavra-passe ou senha vem configurada como USBW. Depois de informar o login e a senha, clique no botão Executar. Assim, o gerenciador do MySQL será aberto e exibirá do lado esquerdo todas as bases de dados criadas. E exibirá do lado direito da tela um painel de configurações. Para voltar à tela de autenticação do MySQL, clique no ícone Sair. Agora, vamos criar uma base de dados de exemplo. Para isso, do lado esquerdo da tela, clique na opção New. Informe o nome da base de dados como CRUD. No drop-down list, de nome, agrupamento ou collection, selecione a opção UTF-16 Unicode CI. O collection do banco de dados permite identificar os caracteres especiais dos registros armazenados nas tabelas, tais como acentos, cedilha, crase, entre outros caracteres especiais. Para finalizar a criação do banco de dados, clique no botão Criar. A base de dados será criada e será apresentada na listagem de bases de dados, do lado esquerdo da tela. Agora, siga os passos para a criação de tabela. Clique na base de dados, de nome, CRUD, e depois, clique na opção New. Informe o nome da tabela, como nome, clientes. Em seguida, informe os nomes dos atributos e os tipos de cada atributo. Caso queira adicionar mais atributos na tabela, clique no botão Executar, assim será adicionada uma nova linha para a digitação de um novo nome de atributo. Vamos definir o atributo ID da tabela de clientes, como autoincremento, clicando na opção AI. Isso permitirá que o atributo ID seja gerado de forma numérica, sequencial e automática. Após selecionar a opção para autoincremento, uma janela será aberta com o título Adicionar índice.
clique no botão Executar para criar a chave primária da tabela. A chave primária permite que o ID seja único, dessa forma, não permitindo repetição do ID do cliente. Para finalizar a criação da tabela, clique no botão Guarda. Pronto, a tabela será criada. Clique na tabela Clientes, para observar as abas de configurações. Em seguida, clique na aba Insere. E digite os seguintes dados: e-mail, idade, nome e sobrenome. Não precisa informar o campo ID, pois será gerado automaticamente. Clique no botão Executar para inserir o registro. Então a seguinte mensagem, uma linha inserida, será exibida na tela. Clique na aba Procurar para visualizar o registro inserido. Caso queira executar uma consulta mais personalizada, clique na aba SQL. Digite o SQL desejado. Neste exemplo será filtrado pelo ID do cliente. Clique no botão Executar, e observe o resultado da consulta. Agora vamos aos últimos assuntos da aula: exclusão de tabela e banco de dados. Para excluir uma tabela, clique na tabela Clientes. Depois na aba Operações. Clique no link Delete the Table. Então, será aberta uma janela de confirmação. Para confirmar, clique no botão OK. Pronto, a tabela será excluída do banco de dados. Vamos à exclusão da base de dados. Para isso, clique na base de dados que deseja excluir. Em seguida, clique na aba Operações. Observe se realmente a base de dados foi selecionada, verificando o endereço na barra de navegação. Agora, clique na opção Apagar a base de dados. Então, será aberta uma janela de confirmação. Para confirmar, clique no botão OK. Pronto, a base de dados será excluída do banco de dados. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Esse assunto de gerenciamento de banco de dados é bastante extenso. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ou compartilhe no fórum. Na próxima aula, será explicado a construção de uma tela em PHP que insere registros no MySQL. Até a próxima aula.